Estão ouvindo agora direitinho? Tudo bem, Tudo gente? certo, professor. Bom, então a doença de Legg-Calvé-Pertz é uma necrose da cabeça do fêmur. Vou voltar ali, ó. Aqui a gente tem a cabeça do fêmur normal, do lado esquerdo, e aqui a gente tem a cabeça do fêmur achatada do lado direito. Essa cabeça do fêmur aqui está com problema. A doença se chama Legg-Calvé-Pertz. Agora, por que acontece isso? É uma necrose idiopática da cabeça do fêmur, né? É autolimitada, quer dizer, ela tem as suas fases até chegar a uma fase de cura, e essa fase, a gente vai ver isso, essa fase de cura, ela pode ter ou não sequela, né? Ela, na verdade, ela necrosa totalmente ou parcialmente a cabeça. Isso aqui, claro, que vai ser muito melhor a gente necrosar ela parcialmente, né? Que totalmente. Complicações várias que acontecem. E acomete crianças, assim, que não tem outras doenças, né? Uma criança que aparentemente normal, mas desenvolve a doença de Legg-Calvé-Pertz, tá? Então, a gente olhando aqui, ó, isso aqui é um raio-x em AP, e essa foto aqui, ó, é um raio-x panorâmico de bacia em dupla abdução, quer dizer, em posição de RAM. As duas coxas estão abduzidas, estão rodadas externamente. Eu vejo aqui, ó, o bordo anterior do colo, aqui o bordo posterior do colo, aqui o bordo anterior do colo, aqui o bordo posterior do colo, tá? E aqui a cabeça do fêmur, aqui a cabeça do fêmur normal, no perfil. E aqui eu nem vejo direito a cabeça do fêmur, né? Vocês tentarem acompanhar aqui, ó, vocês não vão ver direito a cabeça do fêmur. Aqui eu vejo ela direitinho. Esse lado direito eu não vejo ela bem. É uma patologia aqui do lado direito, chamada doença de Legg-Calvé-Pertz. Na nossa cabeça do fêmur, você já conhece aqui, ó, é um corte de um osso, né? Em que você vê as trabéculas ósseas, ó. Aqui é a parte da cortical. Aqui o trocânter maior, né? Tão importante o trocânter maior, com a sua cartilagem de crescimento, ó. É uma criança, né? É um indivíduo em crescimento. E aqui a cabeça do fêmur, ó. A vascularização que depende muito do colo, né? O colo irriga bem a cabeça do fêmur, a vascularização vem por aqui, principal, né? E aqui a cartilagem de crescimento. A cartilagem de crescimento aqui, femoral proximal, né? Essa cartilagem aqui do trocânter é maior, é uma secundária. Bom, o histórico da cabeça da doença de Legg-Calvé-Pertz é importante por causa do nome. Antigamente, antes eles atribuíam a uma tuberculose, aquela doença da cabeça do fêmur, uma tuberculose. Depois viram, né, que não era tuberculose. Então, assim, e os livros, se vocês forem ler, vocês vão ver que simultaneamente e independente, 3 autores estudaram a patologia na mesma época, por incrível que pareça. Em 1910, o americano Legg, o francês Calvé e o alemão Pertz estudaram a patologia como uma necrose de etiologia desconhecida. Não tem nada a ver com tuberculose. Então, o histórico vai ter importância por causa do nome. A gente chama de doença de Legg-Calvé-Pertz. Tá? Mais frequente, ela é mais frequente em europeus, né? Japoneses, mongóis, esquimós. Mas é de etiologia desconhecida. É a mais rara em negros, australianos, índios, americanos e polinésios. Relacionada com baixo nível socioeconômico, não se sabe por quê, é de etiologia desconhecida.
Incidência familiar. Existe uma incidência familiar, né? Agora, os estudos mostram que a incidência em parente de primeiro grau é baixa. A incidência familiar em parente mais distante. Também não se sabe por quê. Relacionado, então, à doença, com baixo peso ao nascimento também, criança de baixo peso, e com pais idosos, tá? Os pais tiveram filho, por exemplo, pais idosos, vocês querem dizer aqui, pais tiveram filho, por exemplo, com 40, 50 anos de idade. Idade óssea atrasada em relação à idade cronológica. É aquela criança, por exemplo, com 6 anos de idade, com uma idade óssea assim de 3, 4 anos de idade, que dá para um radiologista identificar a idade óssea através, por exemplo, de núcleos de crescimento, com raio-x de punho, por exemplo, o radiologista dá uma idade óssea aproximada. Ela não bate com a idade cronológica. É mais no sexo masculino, tá? Pode ser bilateral. A gente já falou de uma doença chamada epifisiólise femoral proximal no quadril, aquele escorregamento do colo do fêmur, que tem uma bilateralidade de 50%. Leg pertus, leg calvé pertus, tem uma bilateralidade mais ou menos pequena, em 12%. Mas é mais comum no sexo masculino. Dói bastante. Quadril dói, irradia para a face anterior da coxa, pode irradiar para o joelho. E manca e limita a mobilidade do quadril. Isso aqui, às vezes eu e o Norival Júnior perguntamos em prova, assim, quais movimentos principalmente limitados na doença de Leg-Calvé-Persa? Aí, por exemplo, a abdução e rotação interna são movimentos bem limitados, inicialmente limitados. Pode encurtar? Pode, né? A cabeça do fêmur tem um problema, a cabeça do fêmur faz parte do comprimento, então pode encurtar, ó. Mas o encurtamento, ele não é um encurtamento assim importante, né? O encurtamento, isso aqui não faz parte da, mas assim, quando a gente tem um encurtamento maior que 3 centímetros, é um encurtamento cirúrgico. Você tem que pensar em cirurgia de alongamento. Quando você tem um encurtamento menor que 3 centímetros, normalmente não se faz nada, é um tratamento conservador. A faixa etária do Leg-Calvé-Persa é uma faixa etária importante, de 4 a 8 anos de idade. Principalmente crianças pequenas, ó, de 4 a 8 anos de idade, formando a cabeça do fêmur ali, né? Então, ó, quando a gente examina o quadril, quais são os principais movimentos que estão limitados? A abdução, quer dizer, você abrir a coxa e rodar internamente. Tá bom? Essa aqui é uma pergunta que eu e o Júnior fizemos, ó. Considerando o quadro clínico da doença de Leg-Calvé-Persa, um pouquinho que a gente falou, é incorreto afirmar que a criança com doença de Leg-Calvé-Persa apresenta marcha claudicante, que piora com a atividade física e melhora com o repouso, certo? Né? A criança pode sentir dor na região inguinal do trocânter maior ou na porção antromedial da extremidade distal da coxa? Pode. A flexão do quadril está muito afetada? Não. O que está muito afetado? Rotação interna e abdução do quadril. Então, isso aqui está errado. C está errado. Com o passar dos meses, devido ao desuso relativo do membro afetado durante a marcha, pode-se instalar uma hipotrofia da musculatura da coxa e da nádega? Claro que pode. O desuso, né, vai fazer com que a gente tenha uma hipotrofia muscular, né? Então, olha, a flexão do quadril está pouco afetada. A abdução e rotação interna que estão muito afetados. Tá bom? Uma característica da doença. Ó. Quando a criança, ela normalmente tem a doença de 4 a 8 anos de idade.
Então, quando a doença comete antes dos 6 anos, o prognóstico é melhor, porque normalmente a cabeça remodela melhor. Quando a doença comete depois dos 6 anos, o prognóstico normalmente é pior. Isso aqui a gente sempre pergunta, ó, a cabeça do fêmur da criança, na doença Legg-Calvé-Pertz, ela radiologicamente, ela passa por 4 fases. Vocês têm que saber. Necrose, primeiro necrose da cabeça, ela vai ficando branca. Depois, a cabeça fragmenta, fragmentação da cabeça. Depois a cabeça reossifica, remodela. E depois tem a fase residual ou a fase de cura. Essa fase de cura residual, o paciente, se ele terminar a doença com uma cabeça bem redonda, ele vai ter um resultado bom. Se ele terminar a doença com uma cabeça não redonda, o resultado vai ser ruim. Ele vai ter sequela, né? Então, gente, essas fases, essas fases, elas são importantes, tá? Então, o que acontece? Você percebe, ó, por exemplo, aqui, ó, aumento a cabeça, ela pode ficar mais branca do que o normal, né? Ela é hipotransparente, pode ser mais branca que o normal. Quando a doença é de um lado só, é bom a gente fazer o raio-x dos dois lados, panorâmico de bacia. Por quê? Porque a gente compara. A cabeça pode ficar toda fragmentada, igual está aqui, ó, pedacinhos de cabeça, né? Achatamento, fissuração, ó, tá? Pode alterar o colo, né? A doença alterando a cabeça, evidentemente, se for uma necrose muito importante da cabeça, ela vai, consequentemente, alterar quem também? O colo, né? Porque o colo está junto da cabeça, está logo abaixo da cabeça. Então, isso aqui você tem que saber, ó, necrose, ó, é uma fase que a cabeça fica bem, ela está sendo alterada, ela fica branca, né? Mal vascularizada. É uma fase que ela começa a se fragmentar, igual tá aqui, ó, pedacinhos de cabeça. Tem uma parte em que ela começa a se reossificar, remodelar, ela tenta formar aquele contorno de novo, redondo. Para isso ela precisa do acetábulo, tá aqui, ó. O acetábulo vai ser igual a concha, vai ser igual um molde para a cabeça se remodelar, ó. E a fase de cura, quando tem a cura. Quando eu tenho a cura, o que acontece aqui, ó? O ideal é que a cabeça fique bem redonda, né? Quanto mais redonda a cabeça, melhor o resultado. Então, todo paciente com doença de Legg-Calvé-Pertz, você tratando ou não, ela vai ter essas 3 fases, ó. Necrose, fragmentação, remodelação, a cabeça tenta formar novamente uma cabeça, né? E a fase de cura, que você já vê a cabeça formada, se ela está redonda ou não, é outra história, mas ela refez a cabeça. Então, é uma doença autolimitada que, com ou sem tratamento, vai ter essas 4 fases radiológicas. Tá? Exames complementares, assim, laboratório não tem muito valor, né? VHS, em qualquer sinal inflamatório vai ter aumento de VHS, é muito... volume de hemossedimentação, é muito inespecífico, né? Então vai estar sempre aumentado. Ele é sensível, o VHS, ele tem muita sensibilidade, mas ele é muito inespecífico, na verdade. Mas o diagnóstico vai ser o quê? O raio-x, né? Panorama de bacia em AP e perfil, ó. AP, ó, a gente vê aqui, ó, raio-x panorama de bacia em AP. Eu estou vendo a parte lateral do colo e da cabeça, ó. E estou vendo também a parte medial do colo e medial da cabeça. E no perfil, ó, que é a posição de Rahn, Loewenstein,
né? Eu estou vendo aqui, ó, a parte anterior do colo e da cabeça e a parte posterior do colo e da cabeça. Aqui, ó, anterior do colo da cabeça, posterior do colo da cabeça. Esse lado aqui, ó, tá com doença de Pertz. Um pouquinho de necrose da cabeça aqui, né? Doença de Legg-Calvé-Pertz. A ressonância, que é um exame que nem todo mundo tem, né? Dá para tratar Pertz só com raio-x simples? Dá, até dá. Mas a ressonância é importante porque estuda toda a cabeça, toda a circunferência da cabeça. Ó. A ressonância nuclear magnética tem eficácia comparável à cintilografia no que se refere ao diagnóstico precoce da doença de Legg-Calvé-Pertz, né? Então, às vezes, no início, quando você não identifica a doença no raio-x, você pode identificar na ressonância. Então, a ressonância, ela permite a gente estudar toda a extensão da cabeça do fêmur aqui, ó. Eu tenho aqui uma ressonância, ó, olha só, uma ressonância aqui, ó, mostrando uma cabeça normal. Aqui a cartilagem de crescimento, aqui o colo, né? Aqui nesse corte eu tenho uma ressonância com a cabeça alterada, né? Um pouco achatada. Aqui eu tenho a cartilagem de crescimento, aqui eu tenho o colo. Esse lado aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tem uma cabeça normal, aqui uma cabeça achatada. Em relação à análise da morfologia da cabeça do fêmur e do acetábulo, tem eficiência comparável à artrografia, porque antigamente faziam muito artrografia no diagnóstico da doença de Legg-Calvé-Pertz. Artrografia, o que é? Você injetar contraste na articulação. Desculpe, gente. Identificar contraste. Só que para você injetar contraste na articulação, tem que internar a criança, anestesiar a criança, invadir a criança, né? Então, com a ressonância, a artrografia está praticamente em desuso, né? A verdade é essa, ninguém faz artrografia mais para doença de Pertz com a ressonância. Muito difícil. Então, é exame. A ressonância não é um exame invasivo e não é radioativo. Vocês sabem disso. Diferente da tomografia, a ressonância não emite radiação. A cintilografia é usada até para diagnóstico precoce. Aqui, por exemplo, ó, uma cintilografia, ó, esse quadril aqui está normal, e esse quadril aqui aumentou a captação. Ó. Esse quadril está normal, esse quadril aumentou a captação. Na verdade, também não se usa muito cintilografia, não, mas é mais na literatura. Cintilografia com tecnésio 99 é capaz de detectar o infarto ósseo antecipadamente em relação ao raio-x simples. Evidentemente, a cintilografia é muito sensível, né? Então, parece um processo inflamatório com muito inicial. A artrografia é injetar contraste na articulação. Quando se injeta contraste na articulação, você tenta estudar a cabeça do fêmur em várias posições. Está em desuso, né? Essa classificação de Cattro, que a gente pergunta muito em prova, é uma classificação, como qualquer outra, em que é uma classificação em que a gente tem já a destruição da cabeça. Existem outras classificações, assim, mais modernas. Mas a classificação de Cattro é histórica, na doença de Legg-Calvé-Pertz. Então, aqui, ó, vocês vão ter que saber a classificação de Cattro. A classificação de Cattro, ela tem 4 grupos. Ela é antiga, mas ela é clássica na doença de Pertz. Então, ó, por exemplo, 1971, né? Olha, tem 4 grupos. Ó, 1, 2, 3 e 4. Evidentemente, grupo 1 tem o melhor prognóstico. Por quê? Porque ela necrosa só uma parte pequena anterior da epífise da cabeça. Grupo 2, ó, envolve a maior parte da cabeça, né? Grupo 3, quase toda a cabeça está envolvida.
já com alterações no colo do fêmur, ó, cistos metafisários, quer dizer, no colo do fêmur. Isso aqui vai gerar encurtamento do membro do paciente. E o grupo 4, toda a cabeça está envolvida. Então, assim, classificação de cátero. Você tem que gravar. Por quê? Por causa do valor histórico. Então, vocês vão gravar todos os grupos, tá? Ó. Grupo 1. Um pequeno envolvimento anterior da cabeça. Pequeno envolvimento anterior da cabeça. Normalmente, isso aqui tem um bom prognóstico. Esse grupo 1, ela passa pelas 4 fases radiológicas: necrose, fragmentação, remodelação residual, assim como todos os grupos. Tá bom? Grupo 2, ó. Não, esse aqui é o grupo 1, ó. Na verdade, o grupo 1 é um pequeno envolvimento anterior da cabeça, tá? Difícil ver, né? Melhor ver numa ressonância. Grupo 2, um envolvimento maior da cabeça, anterolateral, anterior, ó. Lateral, com sequestro, pode ter aqui, ó. Isso aqui é necrose. Pode ter um sequestro aqui no meio, ó, um pedacinho de osso solto, né? Sequestro é um pedaço de osso solto. Então, assim, um envolvimento maior da cabeça. Grupo 3, aqui é grupo 2, ó. Aqui uma cabeça normal. Aqui o acometimento, né? Mais ou menos metade da cabeça. O grupo 3, a gente tem quase toda a cabeça envolvida. Quando eu tenho quase toda a cabeça envolvida, começa a aparecer aqui no colo alterações do colo, como cistos no colo. Então, esse paciente do grupo 3, com esse maior envolvimento da cabeça, ele vai ter encurtamento, certo? Também. E a cabeça, ela tende, quando remodelar, né, fazer aquela fase residual, fase de cura, tende a ficar não esférica, ela tende a ficar mais irregular, né? Esse aqui é o grupo 3. Esse aqui é um envolvimento mais ou menos 3/4 da cabeça. Mas isso aí é bom a gente estudar, na verdade, com a ressonância. E o grupo 4, toda a cabeça está envolvida. Evidentemente, o prognóstico é ruim. Então, cátero vai cair na prova, né? Porque é importante. Ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ó, grupo 1 tem o melhor prognóstico. Pequena parte anterior da cabeça envolvida. Grupo 4, toda a cabeça está envolvida, um pior prognóstico. Tá bom? Então, olha, resumindo, ó, grupo 1, pequena parte anterior da cabeça envolvida. Grupo 2, maior parte, quase metade da cabeça envolvida. Grupo 3, 3/4 da cabeça envolvida, né, quase toda ela. E grupo 4, toda a cabeça envolvida. Gravem isso, tá? Hoje se usa mais essa classificação aqui, ó, do pilar lateral. O que é isso? Pilar lateral é importante porque é para a remodelação da cabeça. Então, o que é pilar lateral? Isso aqui, ó. Eles pegam aqui, ó, a cabeça do fêmur, põe aqui, ó, um pilar lateral, pilar central e pilar medial. Se eu, por exemplo, necrosar essa parte aqui, ó, só, e o pilar lateral ficar íntegro, ele vai ser um molde para a cabeça remodelar mais redonda. Então, essa classificação do pilar lateral é mais usada hoje, assim, em termos de acompanhamento e tratamento. Então, ó, eles dividem também em grupos, ó. Cátero, você lembra que dividiu, ó? Ó, grupo 1, 2, 3 e 4. A classificação do pilar lateral é grupo A, B e C. A, B e C. O pilar lateral está com preservado. Então, o prognóstico vai ser bom. Por quê? Porque a remodelação da cabeça vai ser boa. No B, parte do pilar lateral foi acometida. Então, assim, o prognóstico vai ser moderado porque a cabeça não vai ficar totalmente redonda quando remodelar.
E no grupo C, muito pilar lateral foi comprometido, mais de 50%. Então, a cabeça ela vai ficar muito achatada quando remodelar, prognóstico ruim. Então, aqui, ó. Grupo A, ó. Prognóstico bom, porque o pilar lateral está íntegro, necrosou aqui, ó. E quando remodelar, necrose, fragmentação, remodelação residual. Quando remodelar, a cabeça vai ficar mais redonda. Aqui o pilar lateral foi parcialmente comprometido, ó, menos de 50%. Então o prognóstico vai ser moderado, porque a cabeça não vai remodelar muito redonda. E aqui, ó, quando mais de 50% do pilar lateral foi comprometido, ele é uma sustentação para a remodelação, a cabeça vai ficar pouco redonda, né? Muito irregular, muito achatada, prognóstico ruim. Então se usa hoje mais a classificação do pilar lateral. Tá bom? Aqui, ó, o pilar lateral está íntegro, prognóstico bom, ó, na remodelação. Aqui, ó, o pilar lateral está comprometido, ó, mais menos da metade dele, um resultado moderado. E aqui, ó, o pilar lateral está comprometido mais de 50%, então um prognóstico ruim. Ó, pilar lateral preservado, pilar lateral achatado um pouco, né? E pilar lateral muito achatado. Sinais de mau prognóstico são sinais clássicos também, descritos por Cátaro, na doença de Legg-Calvé-Perry. Sinais de quadril em risco, sinais de prognóstico reservado, resultado ruim. Quais são os sinais de resultado ruim? São 5. Sinal da unha é uma lesão em saca bucal, isso aqui, ó. Ó. É como se tivesse uma mordida aqui, ó, que pegou até um pedaço, pegou uma parte do pilar lateral aqui, ó. Eles chamam de sinal da unha, saca bucado, tá? É o sinal de quadril em risco. Calcificação lateral da epífise também, ó. Quando apresenta do raio-x uma calcificação lateral aqui, ó, na parte lateral da epífise, é um sinal de mau prognóstico da doença. Tá? Subluxação lateral. O que é subluxação lateral? É a congruência do acetábulo com o fêmur já não está 100%. Por quê? Porque o fêmur está em uma posição um pouco lateral em relação ao acetábulo. Eles chamam de subluxação lateral. Né? Em vez de ele estar mais aqui centralizado, ó, em relação ao acetábulo, né? Ele toma uma posição mais lateralizada em relação ao acetábulo. Isso aqui é um sinal de mau prognóstico. Tá? Cistos metafisários, ruim isso aqui, porque se tem cisto na região de metáfise, do colo, do fêmur, já tem comprometimento metafisário. Então, sinal de mau prognóstico também, ó. Né, esses cistos aqui, ó. E horizontalização da fise, um sinal ruim também, porque aqui, ó, a fise ela fica, em vez de ficar na posição oblíqua que ela tem normal, ela fica horizontal. A nossa fise, ó, da cartilagem de crescimento aqui, ó, proximal do fêmur, ela tem que ser oblíqua, né? Se ela está horizontal, é um sinal de mau prognóstico. A doença evoluiu muito, ó, tem um prognóstico ruim. Ó. Aqui ela está horizontal, tá? Essa classificação de Ehring, né? A classificação da coluna lateral, o pilar lateral, ela é importante. Ela baseia-se em quê? Essa é questão de prova. Avaliação da radiografia simples na incidência AP, um quadril em posição neutra, durante estágio de fragmentação da doença. Certo.
no aspecto radiográfico encontrado no período de fragmentação máxima, certo? Presença da fratura subcondral e no grau de comprometimento da coluna lateral da epífise, do grau de descolamento da epífise. Então, qual que é o mais certo aqui? O mais certo é isso aqui, ó. É você estar com raio-x em AP, tentar estudar o pilar lateral, tá? Aí quando a cabeça fragmenta, né? Você vê melhor do que na remodelação, por exemplo, a cabeça fragmenta, você vê o que foi destruído aqui na cabeça. Né? Quando a cabeça fragmenta, a gente vê o que está destruído aqui na cabeça. Tá? Evidentemente, é muito melhor a gente estudar isso com ressonância, né? Tá? Mas é uma pergunta que a gente não costuma perguntar. Na prova, a gente não pergunta dessa forma, que é mais difícil para vocês avaliarem. Tá? Então, essa resposta A aqui é mais complexa, porque você faz um raio-x em anteroposterior do quadril, não é perfil, por exemplo. É anteroposterior, para a gente estudar bem o pilar lateral. Tá bom? Prognóstico da doença de Leck-Calvé-Pertz. A congruência da articulação do quadril, né, no final da maturação esquelética do paciente são os primeiros fatores que determinam o prognóstico da doença de Leck-Calvé-Pertz. Assim, na verdade, essas doenças, por exemplo, epifisiose femoral proximal, né, doença de Leck-Calvé-Pertz, luxação congênita do quadril, o que a gente quer como resultado final? Que é uma cabeça o quê? Esférica, redonda. Se ela não está redonda, o prognóstico vai ser ruim, né? Tá? Por quê? Porque se eu não tiver uma cabeça redonda, né? Eu vou ter lesão de cartilagem e vou ter o que no futuro? Durante a vida adulta. Por exemplo, uma criança, a doença de Persa acontece principalmente 4 a 8 anos de idade. É uma doença que, se ela não, a cabeça não remodela, se ela não cura bem redonda, o que a criança vai ter na sua vida adulta? Artrose, né? Dor, rigidez da articulação, né? Artrose. Lembra da artrose? Um paciente idoso, por exemplo, de 70 anos de idade, que está com artrose no quadril, que tem que botar uma prótese, substituir a articulação do quadril por uma prótese, artroplastia. Então, mas aqui a gente está falando de criança, né? Olha só, uma cabeça toda redonda desse lado aqui, ó, e desse lado aqui, ó, a cabeça toda deformada, né? Evidentemente, esse adulto, né, já é um adulto, porque já fechou a cartilagem do crescimento, um adulto jovem aqui, ó, já tem dor, já tem rigidez na articulação, é uma doença grave, né? Que pode levar a sequelas importantes. Lembrar que ela é autolimitada, ela necrosa, fragmenta, remodela e ela cura. Eu quero que ela cure com a cabeça bem redonda. Quanto mais esférica e congruente estiver a epífise femoral em relação ao acetábulo, melhor o prognóstico, claro. Quanto mais redonda a cabeça, melhor o prognóstico. Senão vai acontecer, né? Vai acontecer isso aqui, né? Cabeça irregular, ó, artrose, dor, né? Então, assim, a gente tem que tratar como uma doença de perto, principalmente nas primeiras fases. Aquela fase que a cabeça ela está bem mole ainda, bem deformável, né? Ela é plasticamente deformável, por exemplo, necrose e fragmentação. Como é que eu vou tratar a doença de Pertz? Eu posso fazer um tratamento conservador.
Normalmente o tratamento é até conservador. Ah, como é que eu trato? Eu peço o paciente para fazer descarga, ele vai ficar um período grande sem pisar, sem fazer esporte. Lembra de muletas? Então, ele pode fazer descarga com muletas. Eu vou ter que conter a cabeça do fêmur no acetábulo. Ah, por quê? Porque o acetábulo é o molde para a cabeça do fêmur ossificar, calcificar direitinho, remodelar direitinho, né? Principalmente no início da doença. A gente tem que conter a cabeça no acetábulo. E preservação da mobilidade da articulação. Ah, como é que eu vou preservar a mobilidade da articulação? Fazendo fisioterapia, para evitar contraturas musculares, rigidez. A epífise tem que remodelar, reossificar o mais redonda possível. Lembrar que o nosso acetábulo é o molde. Então, assim, às vezes a gente pergunta na prova o seguinte: quais são os 3 princípios básicos do tratamento conservador da doença de Legg-Calvé-Perry? Quais são os 3 princípios básicos? Descarga, contenção da epífise no acetábulo e preservação da mobilidade da articulação. Tá? Eu quero que a cabeça fique o mais redonda possível. Aqui, ó. AP, né? Esse lado está com doença, um paciente com doença de Legg-Calvé-Perry, do lado esquerdo. Perfil, dupla abdução, posição de RAM. Aqui com a doença de Legg-Calvé-Perry do lado esquerdo. Como é que eu ponho, por exemplo, dupla abdução? Para que eu quero fazer dupla abdução? Para a cabeça ter melhor congruência com o acetábulo. A cabeça do fêmur tem melhor congruência do acetábulo. Então, existe aparelho de dupla abdução, gesso de dupla abdução, por um período. Ó. Lembrar da descarga, a criança não pode pisar, né? Isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é uma órtese de dupla abdução. Isso aqui é um aparelho engessado de dupla abdução. Tá? Ó, um aparelho engessado de dupla abdução e 2 muletas por causa da descarga. E lembrar da fisioterapia também. Mesmo com aparelho engessado, tem que fazer fisioterapia. Agora, o tratamento cirúrgico, quando o tratamento conservador, você não consegue botar a cabeça do fêmur congruente com o acetábulo. Aí tem que se pensar no tratamento cirúrgico. Para quê? Para melhorar a posição da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Aí o tratamento cirúrgico é difícil na doença de Persa. É o tratamento que você tem que fazer a osteotomia do fêmur para tentar melhorar a posição da cabeça em relação ao acetábulo. Tem que fazer a osteotomia do ilíaco em determinadas situações para tentar melhorar a posição do acetábulo em relação à cabeça. Aqui no caso, ó, é uma osteotomia do fêmur, em que ele fez o quê? Tentou botar a cabeça do fêmur congruente ao acetábulo. Ele virou um pouquinho o fêmur aqui, ó, e tentou botar ela mais congruente com o acetábulo. Osteotomia varizante, o nome disso aqui. Aqui é uma osteotomia do acetábulo. Ele rodou, difícil aqui. O cirurgião infantil tem certa dificuldade de fazer. Ele rodou o acetábulo para que ela fique, a cabeça do fêmur fique numa posição melhor em relação ao acetábulo e remodele melhor, né? Aqui é uma osteotomia varizante do fêmur bilateral, uma doença Legg-Calvé-Perry bilateral, tá? E aqui é a osteotomia do acetábulo. Tá bom, gente? Vocês ouviram? Tudo bem? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Então, assim, a gente... Vocês vão dando uma lidinha na matéria, né? Para a matéria não acumular. E a gente vai continuar na... Agora, eu não sei se... Não, semana que vem não. Vai ser na outra semana. Vai ser daqui depois, no ano novo, né? Dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro a gente vai continuar, tá? Tá bom? Tá bom. Obrigado para vocês.
Obrigada. Bom Natal e Ano Novo também, né? Que se a gente não vê vocês mais. O Júnior tá Obrigada, professor. Bom Natal, Ano Novo. O Júnior tá mandando também. Bom Natal aí, turma. Tudo de bom. Boas festas. Tá. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente pelo representante, pelo WhatsApp, essas coisas, não tem problema nenhum. E lembrar que a prova vai ser do mesmo molde da primeira, tá? Tá, obrigada.